Meus pais expulsaram meus filhos por seu neto dourado, mas eles não sabiam. Eu sou Michael, 36 anos, e meus próprios pais tentaram roubar legalmente minha casa enquanto eu ainda estava morando nela. Terças-feiras são uma tempestade no meu escritório de advocacia, um dilúvio implacável de depoimentos, reuniões com clientes e o peso esmagador e infinito das horas faturáveis. Eu estava mergulhado até o pescoço numa disputa contratual complexa. Minha mente navegando pelas águas traiçoeiras das cláusulas de responsabilidade. Quando meu telefone pessoal vibrou na mesa, uma vibração que eu normalmente ignorava. Mas desta vez, algo me fez olhar. Era uma mensagem do meu filho mais velho, Jason. Ele tem 14 anos, naquela idade em que uma mensagem do pai é uma responsabilidade social, a menos que seja sobre carona ou dinheiro. Uma mensagem de uma palavra dele só podia significar uma coisa. A mensagem dizia, liga. Liga. Instantaneamente, o jargão jurídico na minha cabeça evaporou, substituído por uma onda de adrenalina fria. Uma ligação do Jason durante o horário escolar significava problema. Grande problema. Murmurei um pedido de desculpas aos meus colegas, alegando que precisava de um momento, e saí da sala de conferências, meus sapatos de couro polido silenciosos no carpete felpudo. O corredor estava quieto, o ar-condicionado e parado, mas meu coração estava batendo contra as costelas. Jason? O que foi? Você está bem? O Daniel se machucou? Sua voz veio pelo telefone, fina e tensa, um sussurro desesperado. Pai. São a vovó e o vovô. Eles estão mudando nossas coisas. Para fora dos nossos quartos. Agora mesmo. Parei no meio do corredor. Não conseguia processar as palavras. Como assim, mudando suas coisas? Eles estão levando tudo para o porão. O sussurro se quebrou em pânico. Eles disseram que o Nathan precisa dos nossos quartos. Eles disseram que o porão é bom o suficiente para nós agora. O porão. Uma onda de gelo e fogo me varreu. O porão úmido e mofado com seus canos expostos e chão de concreto. Aquele que eu havia explicitamente, repetidamente, dito a todos que era proibido para qualquer coisa além de armazenamento de decorações natalinas. O porão que havia alagado com 15 centímetros de água durante uma tempestade 2 anos atrás, destruindo uma montanha de coisas que tínhamos tolamente guardado lá embaixo. Meus pais, Eleanor e Harold, estavam morando sob meu teto há 2 anos. Meu irmão mais novo, Robert, e seu filho de 8 anos, Nathan, nos últimos 6 meses. Eu havia aberto minha casa para eles, a casa que construí com minha falecida esposa, Sarah. E essa era a gratidão que eu recebia. Me deixe falar com sua avó, Jason, eu disse, minha voz perigosamente controlada. Um momento de som abafado, depois a voz da Eleanor, brilhante e alegre. Michael, querido, está tudo bem no trabalho? Não, mãe, nem tudo está bem. O que exatamente você está fazendo com os quartos dos meus filhos? A alegria desapareceu, substituída por uma determinação familiar e férrea. Ah, isso. Nós simplesmente decidimos que era hora de uma mudança. Nathan precisa de um espaço adequado para prosperar, coitadinho. Ele passou por tanta coisa. Honestamente, Michael, 2 adolescentes não precisam de 2 dos melhores quartos da casa. O porão é mais que adequado para eles. Senti o sangue fugir do meu rosto, a audácia pura de tirar o fôlego. Não há nada para discutir, mãe. Põe as coisas deles de volta. Já está feito, ela disse, sua voz pingando com o veneno doce da certeza absoluta. Isso é o que é melhor para a família. Mãe, eu disse, minha voz baixando para um tom baixo e medido, aquele que eu usava no tribunal pouco antes de desmantelar uma testemunha hostil. Estarei em casa em exatamente 45 minutos. Espero encontrar cada única fotografia, cada livro, cada peça de roupa de volta no seu lugar apropriado. Estou sendo claro? Desliguei antes que ela pudesse pronunciar mais uma palavra. Minhas mãos não estavam tremendo. Meu rosto era uma máscara de calma profissional enquanto voltava para meu escritório. Minha assistente, Linda, uma mulher que conseguia ler meus humores melhor que qualquer um, olhou para cima, sua expressão alarmada. Michael, você parece que viu um fantasma. Olhei para ela, mas minha mente já estava elaborando um plano, uma contingência sombria que eu havia rezado para Deus nunca ter que usar. Linda, eu disse, minha voz clara e fria como uma manhã de inverno. Cancele o resto do meu dia e me ponha em contato com Jessica Thorne. Diga a ela que a situação X acabou de ser ativada. Antes de contar sobre aquela viagem de 45 minutos para casa, uma viagem onde cada sinal vermelho parecia um insulto pessoal, preciso que vocês entendam sobre a casa. Vocês têm que entender a promessa que fiz. Caso contrário, o que fiz a seguir pode parecer extremo. Para mim, era a única opção que me restava. Esta casa, esta coleção de madeira, tijolo e vidro numa rua suburbana silenciosa, era o último pedaço vivo da minha esposa.
Era a minha promessa para Sarah, solidificada. Sarah foi roubada de mim, dos nossos meninos, 5 anos atrás. Câncer é uma palavra que ainda tem gosto de cinzas na minha boca. Foi um cerco lento e brutal. Naqueles últimos meses, nosso mundo encolheu até os confins do nosso quarto ensolarado. Uma tarde, quando a morfina estava lhe dando um momento de clareza, ela agarrou minha mão. Seu aperto era surpreendentemente firme, uma última faísca do seu espírito feroz. Seus olhos, do mesmo verde vibrante do nosso filho Daniel, se fixaram nos meus. Me prometa, Michael, ela sussurrou, sua voz um fio frágil de som. Me prometa que você vai manter esta casa para os meninos, não importa o que. Esta é a âncora deles. É aqui que sempre seremos uma família. Esta é nossa casa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas encontrei seu olhar. Eu prometo, Sarah, sempre. Era mais que uma promessa. Era um juramento sagrado. Nós compramos este lugar usando a herança que minha avó me deixou. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para uma entrada, o suficiente para nos dar um começo. Não apenas nos mudamos, respiramos vida nestas paredes. Ainda posso sentir o cheiro dos vapores de tinta do fim de semana em que fizemos o quarto do Jason. Sarah, com uma mancha encantadora de tinta azul céu na bochecha, havia insistido num mural de galáxia. Ficamos deitados de costas por horas, nossos pescoços doendo, nossas mãos instáveis, pingando tinta que brilha no escuro no teto, criando constelações desajeitadas. Ele vai deitar aqui e sonhar com aventuras, ela disse, seu sorriso tão brilhante que fez a lâmpada nua pendurada no teto parecer fraca. Esta casa será cheia de aventuras, Michael. E foi. Organizamos churrascos no quintal que eram lendários pelos meus hambúrgueres queimados e sua salada de batata perfeita. Plantamos uma pequena horta que principalmente produzia tomates de aparência triste, mas nos fazia sentir como pioneiros. Marcamos as alturas dos meninos na moldura da porta da cozinha, um testemunho do tempo passando rápido demais. Cada canto guardava uma memória, um fantasma de risada. O remendo gasto no braço da poltrona da sala era onde ela se sentava, encolhida com um livro. A lasca fraca na mesa de centro era de quando Daniel, ainda criança pequena, a usou como tambor. Esta casa não era um ativo. Era um arquivo da nossa história de amor. Depois que ela se foi, tornou-se minha fortaleza. O silêncio era uma presença física. Mas se eu escutasse com atenção suficiente, ainda podia ouvi-la. Criar 2 filhos enlutados sozinho enquanto tentava subir na carreira num escritório de advocacia exigente era uma maratona de exaustão e desgosto. Despejei cada gota de mim mesmo em criar estabilidade para eles. Nosso terapeuta, Dr. Thompson, um homem gentil com voz suave e olhos sábios, me disse que rotina e um ambiente seguro eram fundamentais para a cura deles. Esta casa era esse ambiente seguro. Era a única constante no mundo revirado deles. Então, 2 anos atrás, minha família começou sua invasão lenta e rastejante. Começou com uma ligação da minha mãe, Eleanor. Ela era uma virtuose da manipulação emocional, e esta foi sua obra-prima. Ela chorou sobre investimentos ruins, sobre o risco de perder a casa deles. Michael, não temos para onde ir. Ela soluçou. Só por um tempinho. Só até seu pai e eu nos reerguermos. Meu pai, Harold, estava na extensão, fazendo ruídos solenes e concordantes. Como eu poderia dizer não? Eles eram meus pais. Eu era o filho advogado bem-sucedido. Era meu dever. Limpei meu escritório em casa, mudando para o quarto sobressalente apertado, e dei a eles a suíte master de hóspedes. No início, era quase bom. Minha mãe cozinhava. Meu pai ajudava com o trabalho do quintal. Parecia, por um momento fugaz, como a família grande e movimentada que Sarah sempre sonhou. Mas as pequenas coisas começaram quase imediatamente. Cutucadas sutis, sorrisos rápidos. Você teve tanta sorte que a herança da sua avó foi para você, Michael. Minha mãe diria, batendo no meu braço. Robert nunca teve esse tipo de vantagem. Ou meu pai, olhando para meu extrato mensal da hipoteca que eu havia deixado acidentalmente no balcão. É um fardo pesado, filho, uma casa grande assim. É uma coisa boa que estamos aqui para ajudar você a carregar o peso. Eles não estavam ajudando a carregar o peso. Estavam aumentando, estavam sutilmente reenquadrando minha casa como um ativo familiar compartilhado do qual eu era meramente o zelador. 6 meses atrás, a segunda onda da invasão chegou. Meu irmão mais novo, Robert, e seu filho, Nathan. Robert, o eterno filho dourado, havia sido demitido. Ele era um pai solteiro, e a campanha da minha mãe em seu favor foi uma coisa de gênio estratégico. Ele é seu irmão, Michael. Ele é família. E o pobre Nathan sensível, ele precisa estar perto dos primos dele. É para o bem dos meninos. Então cedi novamente. Dei ao Robert outro quarto grande de hóspedes.
E assim, minha casa pacífica se tornou uma casa barulhenta e lotada de 5 quartos onde eu estava começando a me sentir como um hóspede. A mudança na dinâmica foi imediata e nauseante. Nathan era tratado como um príncipe visitante. Robert não podia fazer nada errado. Se Daniel tinha um amigo para brincar, minha mãe sugeria que mantivessem o barulho baixo porque Nathan estava tentando cochilar. Se Jason estava animado por entrar no time de futebol da escola, meu pai mudava de assunto para como Robert estava tão perto de conseguir um emprego novo e importante. Vi a luz nos olhos dos meus próprios filhos começar a diminuir. Eles começaram a passar mais tempo nos quartos, suas portas fechadas. Estavam se retirando, cedendo território na própria casa. Tentei abordar isso. Sentei meus pais numa noite. Mãe. Pai. Comecei, tentando manter meu tom equilibrado. Preciso que sejamos uma equipe, e isso significa ser justo com Jason e Daniel. Esta é a casa deles em primeiro lugar. O rosto da Eleanor ficou rígido. Michael, estou chocada que você nos acusaria de ter favoritos. Essa é uma coisa terrível de dizer. Nós amamos todas as crianças. Você está apenas estressado do seu trabalho. Era gaslighting clássico. Minhas preocupações não eram válidas. Era um sintoma das minhas próprias falhas. A conversa foi um beco sem saída. Foi minha melhor amiga, Jessica Thorne, que primeiro deu nome ao meu desconforto. Estávamos almoçando, e eu estava desabafando. Eles não estão apenas morando com você, Michael, ela disse, seu cérebro de advogada dissecando a situação. Eles estão executando uma tomada suave. Você precisa se proteger. Seu nome é o único na escritura, mas eles estão criando uma narrativa de dependência e direito. É uma configuração clássica. Ela insistiu em puxar uma cópia certificada da minha escritura e do testamento da minha avó e mantê-los no cofre do escritório dela. Chame de apólice de seguro, ela disse. Me senti tolo, mas concordei. Dr. Thompson confirmou meus medos. Os meninos sentem como se seu território estivesse sendo violado, Michael. Ele me disse durante uma das minhas sessões de check-in. Eles veem seus avós e seu tio agindo com uma autoridade que deveria ser só sua. Está criando insegurança profunda. Eles estão questionando seu lugar na própria casa. Esse foi o ponto de virada. Ouvir isso dele, o homem que nos guiou através dos nossos dias mais sombrios, tornou real. Eu havia, no meu desejo de ser um bom filho e irmão, falhado no meu dever primário em ser um bom pai. Naquela noite, liguei para Jéssica. Você estava certa, eu disse, minha voz sombria. Preciso de um plano, um cenário do pior caso, algo juridicamente hermético. Passamos horas no telefone, mapeando, uma estratégia passo a passo, um firewall legal. Demos um nome código, algo que soava como se fosse de um filme de espião para aliviar o clima, mas a intenção era mortalmente séria. Vamos chamar de situação X, ela disse, e você só aperta o botão se eles cruzarem uma linha tão ultrajante que não há volta. Enquanto dirigia, as luzes da cidade borrando pela minha janela, sabia que aquela linha havia sido cruzada. Eles não haviam apenas movido móveis. Eles haviam violado um santuário. Eles haviam profanado uma promessa feita a uma mulher moribunda. Eles haviam declarado guerra ao senso de segurança dos meus filhos, e eu estava prestes a implantar uma arma de destruição legal e emocional que eles não poderiam imaginar. Eles pensavam que eu era apenas Michael, o filho quieto e enlutado. Estavam prestes a descobrir que eu também era um advogado, um pai, e um homem que absolutamente não tinha mais nada a perder. Não entrei na garagem. Estacionei na rua, uma decisão tática deliberada. Isso não era uma volta para casa. Era uma intervenção. Sentei no carro por um longo momento, minhas mãos agarrando o volante, e apenas olhei para casa. A porta azul alegre que Sarah e eu pintamos num sábado ensolarado. A grande árvore de carvalho no quintal da frente onde penduramos um balanço de pneu. Tudo parecia tão normal, tão pacífico, mas por dentro eu sabia que era uma ferida tóxica e festérem. Peguei minha pasta, meu escudo e minha arma, e caminhei pela trilha. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, como se eu tivesse sido ansiosamente esperado. Minha mãe, Eleanor, estava emoldurada na entrada, um sorriso sereno e triunfante nos lábios. Era o sorriso condescendente de um vencedor, e fez meu sangue gelar. Michael. Maravilhoso, você está em casa, ela gorjeou, seu tom sugerindo que eu era um hóspede bem-vindo. Fomos tão produtivos. A casa tem um fluxo muito melhor agora. Nathan está nas nuvens com seu quarto novo. Meu pai, Harold, pairava atrás dela, um fantasma no banquete. Ele teve a decência de parecer envergonhado, seus olhos desviando do meu rosto para um ponto em algum lugar sobre meu ombro. Agora, filho, ele murmurou, sua voz aplacadora, nós discutimos e Nathan estava tendo um tempo muito difícil desde que Robert... Bem, desde a perda do emprego. Um menino precisa de um espaço adequado para se sentir seguro e fazer sua lição de casa. Meu irmão,
Robert, a razão para tudo isso, era um estudo em agressão passiva. Ele se apoiava no arco da sala, rolando pelo telefone, Pointedley ignorando toda a cena. Ele não estava puxando o gatilho, mas estava fornecendo a munição. Não concedia a nenhum deles um olhar. Meu foco era singular. Meus olhos escanearam a entrada, passou por eles, procurando. E então eu os vi. Meus meninos, Jason e Daniel, estavam aglomerados juntos no degrau inferior da escada principal. Eles pareciam pequenos e perdidos. Daniel, meu doce artista de 12 anos, tinha o rosto enterrado nos joelhos, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Jason, meu garoto de 14 anos que estava tentando tanto ser um homem, estava apenas olhando fixamente para o chão, sua mandíbula tensa com raiva impotente. Suas mochilas escolares estavam descartadas aos seus pés. Eles pareciam evacuados. Aquela imagem, a visão dos meus filhos, quebrados e derrotados no único lugar na Terra onde deveriam se sentir incondicionalmente seguros, estilhaçou o último da minha compostura. A raiva fria e controlada que eu estava nutrindo agora tinha um núcleo de plasma branco quente. Passei pelos meus pais sem uma palavra. O som dos meus sapatos de sola dura no chão de madeira era como o martelo de um juiz. Parei diretamente na frente dos meus filhos e me agachei, me trazendo ao nível deles, criando uma barreira entre eles e os outros. Ei! Eu disse, minha voz impossivelmente suave. Olhem para mim. Daniel olhou para cima, seu rosto manchado e manchado de lágrimas. Os olhos do Jason encontraram os meus, e o que vi neles, um coquetel de traição, raiva e confusão, fortaleceu minha determinação. Pai, eles apenas jogaram nossas coisas na garagem. A voz do Jason estava rouca. Minha bola assinada, aquela do jogo de All-Star que você me levou. Está numa caixa de papelão com um monte de latas de tinta velhas e vazando. Daniel finalmente falou, sua voz abafada. E meu caderno de desenho, aquele que a mamãe Sarah me deu. Sumiu. Vovó disse que era apenas bagunça. Fechei os olhos por uma fração de segundo. Bagunça. O último presente da minha esposa para seu filho. Estendi a mão e coloquei uma mão no ombro de cada um deles, apertando gentilmente. Eu sei, e vou consertar. Sinto muito por ter deixado chegar tão longe. Me levantei lentamente e me virei para enfrentar os 3 adultos que estavam assistindo este momento terno com expressões variando de impaciência a irritação. Onde, eu disse, minha voz quieta mais carregando o peso de uma sentença de morte. Estão as coisas dos meus filhos? Eleanor acenou uma mão desdenhosa. Pelo amor de Deus, Michael, nós te dissemos, a maior parte está no porão. Algumas das coisas inúteis movemos para a garagem para fazer espaço. Coisas inúteis? Repeti, provando a palavra. Você quer dizer a coleção de romances de ficção científica de primeira edição do meu filho que ele está economizando desde os 10 anos? Ou os suprimentos de arte profissionais do meu outro filho que foram o último presente de aniversário que sua mãe deu a ele? Essas são as coisas inúteis a que você está se referindo? Harold arrastou os pés. Agora, Michael, você está ficando histérico. Eles são apenas posses materiais. Eles não são apenas posses materiais. Minha voz estralou como um chicote através do silêncio tenso. Eles são os símbolos da infância deles, da segurança deles. Eles são os pertences deles nos quartos deles na minha casa. Dei um passo proposital em direção a eles, e vi minha mãe se encolher. Foi a primeira vez na minha vida adulta que já a vi se encolher. Ela estava acostumada a mim absorvendo seus golpes, não os devolvendo. Me virei de volta para meus filhos, minha voz suavizando novamente. Vão lá em cima. Façam uma mala para a noite. Há apenas o essencial. Escova de dentes. Uma muda de roupa para a escola amanhã. Carregadores dos telefones. A cabeça do Jason se levantou rapidamente. Fazer as malas? Por quê? Para onde vamos? Eleanor soltou uma risada aguda e desdenhosa. Ah, honestamente, Michael, pare com o teatro. Você não vai a lugar nenhum. Nós, eu disse, travando olhos com minha mãe, vamos para um hotel, porque ficou abundantemente claro que meus filhos não são mais considerados residentes nos próprios quartos. Então, vamos encontrar um lugar onde sejam tratados com a dignidade que merecem. A represa da civilidade se rompeu. Um motel? Você perdeu a cabeça? A voz da Eleanor subiu para um registro estridente. Você vai jogar fora bom dinheiro num quarto de hotel quando tem esta casa perfeitamente boa? Era uma casa perfeitamente boa. Retruquei. Minha voz revestida de gelo. Antes de vocês encenarem um golpe e decidirem que meus filhos eram descartáveis. Nós fizemos isso pelo Nathan. Harold gemeu, encontrando sua coragem na raiva da esposa. Família deveria ajudar família em necessidade. Isso não é ajuda. Trovoei, minha voz finalmente enchendo a grande entrada. Isso é um ato hostil e premeditado de desrespeito.
Vocês fizeram isso pelas minhas costas. Vocês emboscaram meus filhos. Vocês conspiraram para fazê-los se sentir sem valor no único lugar onde deveriam se sentir queridos. Isso não tem nada a ver com ajuda. Robert, meu irmão sem caráter, finalmente decidiu intervir. Vamos, Mike. Vamos todos apenas nos acalmar. Não exagere tudo isso. São apenas quartos. Me virei para ele tão rápido que ele fisicamente recuou. Não se atreva, Robert. Não se atreva a ficar aí, na casa em que você mora de graça, comendo a comida que eu pago, e me dizer para não exagerar. Você ficou parado e assistiu eles fazerem isso, dia após dia. Você se beneficiou disso. Seu filho é tratado como um rei, enquanto meus filhos são tratados como camponeses. Seu silêncio é cumplicidade. Você é tão culpado quanto eles. Ele me encarou, sem palavras, seu rosto pálido. Os meninos, vendo a convicção absoluta nos meus olhos, não hesitaram. Eles correram escada acima para fazer as malas. Caminhei até a porta da frente, abrindo-a com força. E estarei no carro. Vocês têm 5 minutos. Sair para o ar fresco da noite foi como emergir para respirar. Minha vizinha, Karen, uma enfermeira aposentada adorável que sempre se lembrava dos aniversários dos meninos, estava regando suas petúnias. Ela viu a tempestade no meu rosto e a turbulência na casa atrás de mim. Michael, está tudo bem, querido? Ela perguntou, sua voz baixa e cheia de preocupação genuína. Forcei um sorriso apertado e sombrio. Apenas uma questão familiar, Karen, levando os meninos para sair um pouco para ter algum espaço. Ela largou o regador e se aproximou. Querido, não quero ser intrometida, mas tenho que te dizer, estava no meu jardim ontem à tarde. Sua mãe estava no telefone com a irmã dela, falando muito alto. Ela estava se gabando. Essa é a única palavra para isso. Ela disse que finalmente estava assumindo o controle da casa e fazendo as coisas certas para Robert e o pobre Nathan. O mundo inclinou ligeiramente. Não foi apenas um impulso. Foi uma campanha. Obrigado, Karen, eu disse, minha voz grossa. É muito bom saber. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu amigo, Thomas. Ele deve ter estado num chat em grupo com Jéssica. Geis acabou de me mandar mensagem. Situação X, que diabos está acontecendo? Meu lugar está vazio. Você sabe o código. Vá. A lealdade inabalável da minha família escolhida era um contraste duro e doloroso com a traição dos meus parentes de sangue. Naquele momento, Jason e Daniel saíram pela porta, cada um segurando uma mochila. Seus rostos não estavam mais assustados, mas determinados com uma nova determinação. Eles estavam no time do pai. Os conduzia ao carro. Quando estava entrando no banco do motorista, minha mãe rompeu da casa, seu rosto uma máscara de fúria. Michael Morgan, se você se afastar desta família, vai se arrepender, ela gritou, sua voz ecoando na rua suburbana silenciosa. Pausei, minha mão na porta do carro, e olhei para ela por cima do teto do meu carro. O filho emocional se foi. O advogado estava em completo controle. Você parece estar operando sob um equívoco severo, eu disse, minha voz calma e carregando com clareza letal. Eu não estou me afastando da minha família. Minha família está bem aqui dentro deste carro. Estou me afastando de você. Você cometeu um erro catastrófico, e eu recomendaria fortemente que contratasse aconselhamento jurídico, porque a partir deste momento, meu advogado será minha única forma de comunicação com você. Deslizei para o banco do motorista, liguei o motor, e me afastei do meio-fio sem um olhar para trás. No espelho retrovisor, vi os 3 deles, minha mãe, meu pai, meu irmão, parados no gramado como estátuas, seus rostos uma colagem de choque, raiva e o primeiro vislumbre nascente de medo. Eles haviam cutucado o urso. Estavam prestes a descobrir que era, na verdade, um dragão. A viagem para o apartamento do Thomas no centro foi envolta num silêncio pesado. Os meninos estavam conectados aos telefones, se retirando para o mundo digital para processar o caos do mundo real. Deixei eles. Neste momento, eles precisavam de um amortecedor. Eu, por outro lado, estava metodicamente construindo minha máquina de guerra na minha cabeça. A explosão emocional havia acabado. A fase de demolição legal fria e calculada estava prestes a começar. O apartamento do Thomas era um oásis de calma. Era um espaço moderno e elegante com janelas do chão ao teto, pisos de concreto polido e uma quietude abençoada e profunda. Os meninos, emocional e fisicamente drenados, reivindicaram o quarto de hóspedes e estavam dormindo dentro de 20 minutos, seus rostos iluminados pelo brilho desbotado das suas telas. Fiquei na sala, observando as luzes da cidade brilharem como um punhado espalhado de diamantes. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, estava verdadeiramente sozinho. A raiva branca e quente havia esfriado num bloco sólido de gelo no meu estômago. Não era mais sobre raiva. Era sobre justiça.
Peguei meu telefone e disquei. Jessica Thorne. Sua voz era nítida, profissional, mesmo sendo quase 22 horas. Geis, sou eu. Aconteceu. Imaginei quando Linda ligou. Ela disse, seu tom todo negócio. Relatório de status. Onde você está? Apartamento do Thomas. Ele está numa conferência. Os meninos estão comigo. Eles estão seguros. Bom. Essa é a prioridade 1. Então, qual é o plano? Amanhã de manhã. Seu escritório. Quero repassar todo o plano de ataque. Quero que seja hermético. Sem brechas, sem estratégias de saída para eles. Quero que seja um checkmate. Meu cliente das 9 horas misteriosamente remarcou. Ela disse, com um toque de satisfação sombria na voz. Esteja lá às 8h30. E Michael? Ela pausou. Respire fundo. Você consegue. A confiança simples na voz dela foi como uma barra de aço pressionada contra minha espinha. Obrigado, Geis. Te vejo de manhã. Mal dormi. Sentei na janela, tomando o café, e assisti o céu lentamente clarear de preto tinta para roxo machucado para um laranja esperançoso. Pensei em Sarah. Quase podia ouvir sua voz, prática e feroz. Não se atreva a deixar eles te pisotearem, Michael. Você é mais forte do que eles pensam. Senti uma onda de determinação. Isso não era mais apenas uma luta por uma casa. Era uma luta pela minha própria autoestima. Era uma luta pela memória da mulher que acreditava em mim. Depois de deixar os meninos na escola com um abraço tranquilizador e uma promessa de que eu estava cuidando das coisas, entrei no prédio do escritório da Jéssica, vestido no meu terno de tribunal. Me senti menos como um filho enlutado e mais como o advogado que fui treinado para ser. Jéssica tinha um arquivo grosso na mesa dela com meu nome. Ela parecia um general prestes a brefar seu comandante de campo principal. Ok, ela disse. Deslizando o arquivo para mim. Defesas padrão estão no lugar. Escritura está só no seu nome. Herança da sua avó foi especificada só para você. Isso anula qualquer reivindicação que eles possam ter de contribuir para a compra inicial. Mas essa é apenas a linha defensiva. Vamos falar de ofensiva. Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com luz tática. Depois que você ativou a situação X, fiz uma ligação para um homem chamado Frank. Ele é o melhor investigador particular com quem já trabalhei. Um verdadeiro sabujo para registros financeiros. Fiz ele fazer um mergulho profundo nos seus pais. Sentei mais ereto. E o que o sabujo encontrou? Os lábios da Jéssica se curvaram num sorriso fino e afiado. Ele descobriu que a história dos seus pais de estarem à beira da ruína financeira é uma obra de ficção. Uma obra-prima de manipulação. Eles têm uma conta poupança conjunta numa pequena cooperativa de crédito fora de mão. O saldo é pouco mais de $50.000. Além disso, eles recebem um pagamento mensal de anuidade de um traste que seu tio-avô deixou para meu pai. Não é o tesouro de um rei, mas é uma renda estável e confortável. Eles não estavam lutando. Estavam acumulando. Apenas a encarei, a audácia disso sugando o ar dos meus pulmões. As ligações chorosas, os apelos de pobreza. Tudo uma mentira calculada. Eles não estavam apenas aproveitando minha bondade. Eles haviam orquestrado todo o cenário desde o início. Eles estão me manipulando há 2 anos, eu disse, as palavras com gosto de veneno. É motivo, Michael, ela disse, sua voz afiada. Prova que isso nunca foi sobre necessidade. Foi sobre ganância. Estilhaça qualquer simpatia que um juiz ou o tribunal da opinião familiar possa ter por eles. Mas isso não é tudo que Frank encontrou. Ela deslizou um tablet pela mesa. Mostrava um registro de chamadas, obtido legalmente através de uma intimação de registros telefônicos ligados a uma investigação preliminar que ela havia arquivado. Sua mãe esteve no telefone com um advogado imobiliário, um homem conhecido por estratégias criativas de direito do idoso. Eles falaram 3 vezes no último mês. As peças do quebra-cabeça não estavam apenas se encaixando. Estavam formando uma imagem monstruosa e feia. Isso não foi apenas uma tomada de poder espontânea. Foi uma campanha legalmente pesquisada de longo prazo. Nosso plano se solidificou. Era brutal em sua simplicidade. Enviaríamos uma carta formal do escritório da Jéssica, entregue por um oficial de justiça durante um horário que eles certamente estariam em casa, exigindo uma mediação formal para discutir os termos de sua residência contínua e contribuições financeiras. Eles verão como um convite para negociar. Refleti. Eles pensarão que suas ameaças legais funcionaram, que estou com medo. Precisamente, Jéssica disse, seu sorriso se tornando predatório. Eles estarão caminhando para um triturador de madeira.
Os dias que antecederam a mediação foram uma aula magistral em guerra psicológica. Morei no apartamento do Thomas, criando uma fronteira física clara. Minha mãe enviou uma torrente de mensagens, uma mistura caótica de fúria, culpa e apelos melosos à família. Respondi apenas uma, com uma única frase fria. Todas as comunicações futuras devem ser direcionadas ao meu consultor jurídico, Jessica Thorne. Qualquer tentativa de contatar a mim ou meus filhos diretamente será anotada. A noite antes da mediação, Jessica me encaminhou um último e-mail do Frank, o investigador particular. O assunto era simples, em tesouro encontrado. Era um arquivo de áudio. Coloquei meus fones de ouvido, meu coração batendo. Era uma gravação da ligação entre minha mãe e seu advogado. Frank, através de e-mails que não perguntei sobre, havia conseguido. A voz da minha mãe era lisa, conspiratória. Então o objetivo, ela estava dizendo, é estabelecer um caso de dependência financeira. Podemos argumentar que nossas contribuições para a casa, nosso cuidado das crianças, têm um valor monetário. A chave é fazer parecer que uma potencial disputa de custódia sobre a situação de vida das crianças seria emocional e financeiramente devastadora para ele. A ameaça disso sozinha pode ser suficiente para fazê-lo concordar com o usufruto vitalício, ou pelo menos, um pagamento significativo em dinheiro para nos fazer ir embora silenciosamente. Ele é um bom pai. Ele vai querer proteger seus filhos desse tipo de feiura. Arranquei os fones de ouvido. Minhas mãos tremendo com uma raiva tão pura que pareceu uma doença física. Ela ia usar meu amor pelos meus filhos como uma arma contra mim. Ela ia ameaçar colocá-los através de uma batalha traumática de custódia, tudo por dinheiro. Qualquer último vestígio persistente de sentimentalismo familiar que eu tinha, qualquer traço de culpa, foi incinerado naquele momento. Isso não era uma briga familiar sobre quartos ou respeito. Isso era maldade pura, e amanhã eu ia arrastar isso para a luz e destruir. A sala de conferências na firma da Jéssica ficava no último andar, uma caixa de vidro estéril no céu. Foi projetada para fazer as pessoas se sentirem pequenas, e enquanto eu estava sentado lá esperando, esperava que estivesse funcionando. O céu lá fora era uma folha de ardósia cinza, ameaçando uma chuva que ainda não havia caído. Usei meu terno mais escuro, aquele que eu chamava de terno funerário. Parecia apropriado. Encontrei Jéssica no saguão, e subimos no elevador em silêncio. Não havia mais nada a dizer. A estratégia estava definida, a evidência estava carregada. Tudo o que restava era a execução. Chegamos primeiro. Escolhi o assento na cabeceira da longa mesa de mogno polida, um movimento de poder deliberado. Jéssica sentou à minha direita, arranjando 3 pastas grossas e tabuladas na frente dela. Parecíamos uma equipe de aquisição corporativa, não 2 pessoas prestes a confrontar sua família. Eles chegaram precisamente na hora, uma frente unida de delírio. Meus pais, Harold e Eleanor, foram flanqueados pelo advogado deles, um homem chamado Sr. Davis com cabelo puxado para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. Meu irmão, Robert, os seguiu, parecendo nervoso e fora de profundidade. Minha mãe estava vestida para representar o papel da matriarca frágil e injustiçada, usando um suéter lavanda suave e um colar de pérolas. Ela segurava um lenço numa mão. Eles tomaram seus assentos do lado oposto da mesa, um abismo tangível entre nós. Sr. Davis colocou sua própria pasta fina na mesa e abriu os procedimentos. Obrigado por concordar com esta mediação, Michael. Ele começou, sua voz exudando uma simpatia condescendente. Meus clientes, seus pais, estão profundamente entristecidos por esta ruptura. Eles esperam que possamos resolver esta questão familiar infeliz com maturidade e compaixão. Eles estão, como sempre, primariamente preocupados com o bem-estar de seus netos amados e sentem que uma casa estável e multigeracional é do interesse de todos. Não reagi. Apenas mantive seu olhar, meu rosto uma máscara em branco. Ele pigarreou, ligeiramente perturbado pelo meu silêncio. Dadas suas contribuições não monetárias significativas para a casa nos últimos 2 anos, e claro, sua idade avançada, meus clientes sentem que estabeleceram certos direitos de residência inalienáveis. Eles estão preparados para discutir um acordo formal e escrito que codificaria esses direitos e garantiria sua presença contínua na casa para o bem da harmonia familiar e estabilidade das crianças. Jéssica deixou suas palavras pairarem no ar, um monumento à sua própria arrogância. Então ela falou, sua voz calma, clara e cortante. Sr. Davis, ela começou. Acredito que seus clientes o colocaram numa posição infeliz operando de uma premissa falsa. Não estamos aqui hoje para negociar os termos de sua residência. Estamos aqui para ditar os termos de sua partida. A mudança na sala foi palpável. O ar estalou. O sorriso oleoso do Sr. Davis evaporou. Eu imploro seu perdão. Jéssica empurrou a primeira pasta pela mesa. Pasta 1, ela disse nitidamente, vocês encontrarão uma cópia certificada da escritura da propriedade localizada na 125 Oak Street. Como podem ver, Michael Morgan é o único proprietário legal.
vocês também encontrarão uma cópia do último testamento de sua avó materna, que claramente declara que a herança usada para a entrada foi legada exclusivamente a ele. Não há propriedade compartilhada. Não há ambiguidade. Isso é uma questão de direitos de inquilinato, não propriedade. Davis gaguejou, se esforçando. Jéssica o ignorou, virando seu olhar para meu irmão. Robert, ela disse, seu tom enganosamente gentil. Você foi demitido da sua posição de vendas 6 meses atrás. Isso está correto? Esse foi o catalisador para você e seu filho se mudarem para a casa do Michael. Robert acenou mudamente. Sim, está certo. E você esteve ativamente procurando emprego desde então sem sucesso? Ah, sim, é um mercado difícil. Ele murmurou, evitando meus olhos. Um mercado muito difícil, Jéssica concordou, um brilho perigoso no olho. Ela empurrou a segunda pasta pela mesa. Talvez você pudesse explicar isso, então. Pasta 2. Esta é uma oferta assinada e aceita de emprego de uma firma rival datada de 3 meses atrás. A posição é gerente regional de vendas. O salário inicial é $120 mil por ano, mais uma estrutura generosa de comissão. Foi, na verdade, uma promoção significativa. Você esteve recebendo um salário bissemanal pelas últimas 12 semanas. Isso não está correto, Robert. A cor fugiu do rosto do meu irmão. Ele parecia que havia levado um soco. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você teve um emprego? Harold sussurrou, virando um rosto atônito para seu filho favorito. Você esteve mentindo para nós? Eleanor saltou em sua defesa. Ele estava sendo prudente. Nós o aconselhamos economizar para uma entrada, a não ser precipitado. Foi uma estratégia financeira. O foco da Jéssica mudou para meus pais. Falando em estratégias financeiras, ela disse suavemente, vocês vieram ao seu filho 2 anos atrás, alegando dificuldades financeiras terríveis, correto? A ameaça de execução hipotecária. Estávamos desesperados. Eleanor chorou, trazendo o lenço aos olhos. A performance era impecável. Estavam? Jéssica perguntou. Ela empurrou a terceira e última pasta pela mesa. Pousou com um baque pesado e definitivo. Pasta 3. Nela, vocês encontrarão extratos de uma conta poupança conjunta sob os nomes de vocês dois na County Credit Union. O saldo atual é $53.421. Vocês também encontrarão registros de depósitos mensais de um fundo de traste de anuidade. Vocês tiveram uma renda confortável e estável por toda a duração da sua estadia na casa do meu cliente. Suas alegações de pobreza foram, para usar um termo legal, fraudulentas. Sr. Davis parecia que ia vomitar. Todo o caso dele, construído numa fundação de mentiras e manipulação, havia acabado de ser demolido, tijolo por tijolo. Meu pai encarou o extrato bancário, seu rosto uma ruína de choque e vergonha. Ele finalmente entendeu que não havia sido um parceiro numa decisão familiar. Havia sido um cúmplice numa farsa longa. Como você pôde? Minha mãe gritou, sua performance escalando para a histeria. Como você pôde espionar seus próprios pais? Depois de tudo que fizemos por você, temos direitos. Finalmente falei. Minha voz era quieta, mas parecia sugar todo o ar da sala. Que direitos são esses, mãe? Me inclinei para a frente, apoiando meus braços na mesa. O direito de mentir para mim por 2 anos? O direito de me manipular? O direito de transformar meus filhos em cidadãos de segunda classe no único lugar onde deveriam se sentir seguros? Minha voz baixou ainda mais. Ou você estava pensando em outros direitos? Do tipo que você discute com seu outro advogado? Jéssica pegou seu telefone, colocou no centro da mesa, e apertou um único botão. A voz da minha mãe, lisa, fria e conspiratória, encheu a sala silenciosa e horrorizada. A chave é fazer parecer que uma potencial disputa de custódia sobre a situação de vida das crianças seria emocional e financeiramente devastadora para ele. A ameaça disso sozinha pode ser suficiente para fazê-lo concordar com um usufruto vitalício, ou pelo menos, um pagamento significativo em dinheiro. Jéssica parou a gravação. Cheque mate. O silêncio que se seguiu era uma coisa viva. Era espesso de horror, vergonha, e o som feio da verdade. Sr. Davis lenta, deliberadamente, fechou sua pasta. Ele estava terminado. Meu pai tinha o rosto enterrado nas mãos. Robert estava encarando nossa mãe como se ela fosse um monstro que ele acabou de ver remover sua máscara humana. E Eleanor, a grande manipuladora, estava finalmente silenciosa. Seu rosto estava flácido de choque. As lágrimas falsas secaram. Sua teia de mentiras em cinzas ao redor dela. Jéssica entregou o golpe final. Aqui estão nossos termos. Vocês têm 14 dias para desocupar as instalações. Vocês não entrarão em contato com meu cliente ou seus filhos menores.
Em troca, ele não buscará acusações criminais por fraude ou registrará uma queixa contra vocês com serviços de proteção ao adulto por exploração financeira. Esta é uma oferta única. Vocês têm 5 minutos para aceitar. Olhei para os destroços das pessoas do outro lado da mesa. Não havia alegria nesta vitória. Apenas uma tristeza vasta e vazia e a primeira respiração limpa de liberdade que havia tomado em 2 anos. Sair do escritório de advocacia foi como sair de uma tumba para a luz. A chuva ameaçada nunca chegou. Em vez disso, um sol fraco e aguado estava tentando romper as nuvens. Um céu adequadamente ambivalente para uma vitória ambivalente. Jéssica e eu apertamos as mãos no saguão. Um gesto simples e profundo de gratidão entre aliados que navegaram uma guerra juntos. Me ligue se precisar de qualquer coisa, ela disse. Qualquer coisa. Eu sabia que ela estava falando sério. Dirigi não para o apartamento do Thomas, mas para um pequeno parque com vista para o rio. Apenas sentei num banco e assisti a água fluir, tentando deixar a adrenalina tóxica vazar do meu sistema. O confronto havia acabado. As mentiras foram expostas. Mas as consequências estavam apenas começando. Naquela noite levei os meninos para casa. Para sempre. Destrancar a porta da frente da nossa casa pareceu uma ocasião momentosa. O ar dentro já parecia diferente. Mais leve. Como se as próprias moléculas tivessem sido limpas de ressentimento. Sentei Jason e Daniel no sofá da sala. Não contei a eles sobre as contas bancárias ou a gravação de áudio. Esse nível de traição era um fardo para um adulto, não para crianças. Mas contei a verdade de uma forma que eles pudessem entender. Vovó e tio Robert vão se mudar em breve. Eu disse calmamente. Tivemos uma longa conversa com alguns advogados hoje, e todos concordamos que é para o melhor. Esta é nossa casa novamente. Há apenas nós 3. Os olhos do Jason se arregalaram ligeiramente. De verdade? Eles estão realmente saindo. De verdade? Confirmei. Daniel, meu quieto, simplesmente perguntou. Então posso ter meu quarto de volta? Você pode ter seu quarto de volta, eu disse. Minha voz grossa de emoção. É todo seu. O alívio que lavou seus rostos foi minha verdadeira vitória. Os próximos 14 dias foram uma aula magistral em tensão. Foi como viver numa casa com fantasmas hostis. Meus pais estavam fazendo as malas, mas com a letargia ressentida dos profundamente injustiçados. Minha mãe, Eleanor, deslizaria pelos quartos como uma heroína trágica, suspirando pesadamente sempre que eu estava perto. Ela promulgou uma política de guerra culinária, cozinhando refeições elaboradas e de cheiro delicioso exclusivamente para ela, Harold, e Nathan, deixando meus filhos e eu para nos virarmos com comida de entrega e sanduíches. Era uma afirmação final e mesquinha do seu controle sobre a esfera doméstica. Harold era uma história diferente. A vergonha o havia esvaziado. Ele era um espectro, arrastando de quarto em quarto com fita adesiva e caixas, seus olhos baixos. Ele havia sido o segundo em comando disposto da minha mãe, mas a revelação do complô frio e calculado dela, especialmente a parte sobre usar as crianças, claramente o havia destruído. Ele era um homem confrontando sua própria falência moral, e era um peso pesado de carregar. A mudança mais significativa foi no Robert. 2 dias após a mediação, ele bateu na porta do quarto de hóspedes, onde eu ainda estava dormindo para manter distância. Mike? Você tem 1 minuto. Sua voz era hesitante, despojada de sua arrogância usual abri a porta. Ele parecia que não havia dormido em dias. O que está na sua mente, Rob? Ele não conseguia encontrar meus olhos. Ele encarou um ponto no carpete. Estou empacotado. Eu e Nathan. Estamos saindo amanhã de manhã. Consegui um aluguel mobiliado de curto prazo do outro lado da cidade. Simplesmente acenei. Ok. Olha. Ele lutou, sua garganta trabalhando. Eu sei que desculpa não é suficiente. Sei que nem sequer começa a cobrir. Eu fui um covarde, Mike. Sabia que o que eles estavam fazendo estava errado. Vi como tratavam seus filhos. Como te desrespeitavam na sua própria casa. E eu apenas deixei acontecer. Absorvi tudo. Por quê, Rob? Perguntei, minha voz genuinamente curiosa, não acusatória. O emprego. O salário. Você não precisava disso. Por que mentir? Ele finalmente me olhou e seus olhos estavam crus com um alto ódio que era doloroso de testemunhar. Porque minha vida inteira ela enfiou na minha cabeça que você teve sorte. Você conseguiu a herança para a casa. Você conseguiu os cérebros para a faculdade de direito. Você conseguiu a esposa perfeita, a família perfeita. E eu era aquele que lutava. Ela me disse que eu merecia uma vantagem. Que o mundo me devia.
E por um tempo foi bom ser aquele que estava sendo atendido, aquele cujas necessidades vinham primeiro. Foi patético. Mas foi verdade. Ele respirou irregularmente. Mas juro para você, Mike, nunca soube sobre o resto. O dinheiro secreto. O plano de te processar. Quando ouvi aquela gravação no escritório do advogado. Ouvindo ela falar sobre usar Jason e Daniel. Sobre uma batalha de custódia. Ele balançou a cabeça. Um olhar de puro nojo distorcendo suas feições. Isso não era sobre me ajudar. Era sobre ela. Era tudo sobre ela. Eu era apenas a desculpa que ela usou. Eu era o peão dela para conseguir o que ela queria. Foi o mais honesto que ele já havia sido comigo. Não estava olhando para o filho dourado mais. Estava olhando para um homem acordando de um feitiço de toda a vida. Não espero que você me perdoe. Ele disse quietamente. Nem sequer me perdoei. Mas tinha que te dizer. E vou passar o resto da minha vida garantindo que Nathan saiba que seus primos são ótimos garotos e seu tio é um bom homem. Não vou deixar o toque venenoso dela tocá-lo. Ele se virou para ir. Robbie. Eu disse, parando-o. Ele pausou, sua mão na maçaneta da porta. É um começo. Eu disse. Um lampejo de algo. Gratidão. Alívio. Cruzou seu rosto. Ele acenou uma vez e então se foi. O dia da partida final dos meus pais foi cinza e silencioso. A maioria das coisas deles já havia ido, movida pelo Robert. Eleanor ficou de pé, direcionando a colocação das últimas caixas num táxi como uma monarca deposta assistindo seus tesouros sendo saqueados. Suas palavras finais foram para mim. Espero que isso te faça feliz, Michael. Ela cuspiu. Sua voz cheia de veneno. Você escolheu uma casa sobre sua própria família. Você nos destruiu. Antes que eu pudesse formar uma resposta, meu pai, silencioso até este momento, se colocou entre nós. Sua voz estava cansada, quebrada, mas firme. Pare com isso, Eleanor. Apenas pare. Ele se virou para mim, e seus olhos, pela primeira vez, guardavam um vislumbre de clareza. Ele não fez isso pela casa. Ele fez por causa de nós. Por causa do que fizemos. Ele é um bom pai, Eleanor, e nós não fomos bons pais. Ele pegou a última mala, virou as costas para o silêncio atônito dela, e saiu pela porta. Minha mãe me encarou, seu rosto uma máscara de descrença nesta traição final. Então, sem outra palavra, ela saiu majestosamente da casa. Fechei a porta. O clique definitivo da tranca ecoou no silêncio súbito e vasto. Apoiei minha testa na madeira fria, fechei os olhos, e respirei minha primeira respiração verdadeiramente livre em 2 anos. O silêncio que desceu sobre a casa nos dias que se seguiram era uma entidade física. Era profundo, profundo, e completamente curativo. Não era o silêncio vazio da perda que conheci depois que Sarah morreu. Era o silêncio limpo e pacífico de reivindicar um espaço violado. Mas sabia que exorcizar os fantasmas era apenas o primeiro passo. O resíduo emocional que eles haviam deixado para trás era tóxico, e eu precisava garantir que meus meninos e eu nos limpássemos completamente. Nosso primeiro ato de reivindicação foi uma declaração de guerra ao bege. Não apenas movi os móveis dos meninos de volta para seus quartos. Os levei à loja de materiais de construção com uma missão. Escolham qualquer cor de tinta que quiserem, anunciei, gesticulando para a parede avassaladora de amostras de cores. Não me importo se for laranja neon ou preto puro. Estes são seus espaços, seus centros de comando. Vamos fazê-los se sentir assim. O projeto consumiu nosso fim de semana. Jason, meu adolescente em formação, me surpreendeu escolhendo um azul marinho profundo e sofisticado, que acentuamos com acabamento branco nítido. Daniel, meu artista, foi para um verde floresta vibrante que fez seu quarto parecer uma casa secreta na árvore. Estendemos lonas, colocamos uma playlist das músicas favoritas deles, e nos pusemos a trabalhar. Pingamos tinta no chão, em nós mesmos, uns nos outros. Pedimos pizza e comemos sentados no chão, rindo. Não estávamos apenas pintando paredes. Estávamos realizando um ritual. Estávamos sobrepondo as memórias ruins com novas e felizes. Vendo Jason meticulosamente colando as bordas do teto e Daniel sorrindo com uma mancha de tinta verde na testa, senti uma sensação de correção se assentar profundamente nos meus ossos. Na semana seguinte, agendei um compromisso com o Dr. Thompson para nós 3. Estava preparado para alguma resistência, especialmente do Jason, mas eles concordaram sem reclamação. Eles sabiam, eu acho, que precisávamos. É importante que falemos sobre isso, expliquei na viagem para lá. Não apenas o que aconteceu, mas como nos fez sentir. E não há respostas erradas. Está tudo bem ficar com raiva. Está tudo bem ficar triste. Está tudo bem ficar confuso.
Na segurança do escritório calmo e cheio de livros do Dr. Thompson, eles finalmente se abriram. Jason, que sempre tentava ser tão forte, admitiu que a raiva era secundária a um sentimento mais profundo. Humilhação. Foi como se eles estivessem anunciando publicamente que não importávamos tanto quanto Nathan, ele disse, encarando seus tênis. E não podíamos fazer nada sobre isso. Me fez sentir fraco. Daniel, em sua maneira silenciosa, articulou a perda. Só sinto falta de como eles costumavam ser, ele sussurrou, antes de se mudarem para cá. Vovó costumava me ler quadrinhos e vovô me mostrava como consertar minha bicicleta. Então eles vieram morar conosco, e apenas ficaram estranhos, como se tivessem esquecido quem éramos. Foi um soco no estômago de ouvir, mas foi uma dor necessária. Dr. Thompson deu um nome aos sentimentos deles. Ele chamou de traição familiar e violação de confiança. Ele me ajudou a explicar que o que eu havia feito não era sobre punir vovó e vovô, mas sobre proteger nossa unidade familiar, nós três. Era sobre impor uma fronteira crítica. Ele deu aos meninos ferramentas para articular seus sentimentos e os assegurou de que sua casa era e sempre seria seu porto seguro. Saímos daquela sessão nos sentindo mais leves, mais unidos do que nunca. Meu relacionamento com Robert começou a se curar, mas foi um processo cuidadoso e deliberado. Não houve grandes gestos, apenas pequenos passos consistentes. Começou com uma mensagem dele algumas semanas depois. Ei! Levando Nate ao parque para jogar futebol americano. Perguntei se os meninos queriam vir. Deixei Jason e Daniel decidirem, eles queriam ir. O primeiro encontro foi hesitante. Robert e eu nos limitamos a tópicos seguros, esportes, o tempo, enquanto os meninos, depois de alguns minutos de movimentação desconfortável, caíram na camaradagem fácil de primos. Assistindo eles se derrubarem e correrem rindo pelo campo, soube que salvar esse relacionamento pelo bem deles era a coisa certa a fazer. As visitas ao parque se tornaram uma ocorrência regular. Então evoluímos para pegar uma pizza. Robert era uma pessoa diferente. Ele era mais pensativo, um ouvinte melhor. Ele perguntava sobre meu trabalho, genuinamente interessado na minha carga de casos e minhas chances de promoção. Ele falava abertamente sobre seu próprio trabalho, seu salário, e o orçamento que havia criado. Ele havia aberto um fundo universitário para Nathan. Ele estava se orgulhando de sua independência. Uma tarde, enquanto assistíamos às crianças brincarem, ele disse, sabe, de uma forma realmente confusa, essa coisa toda pode ter sido a melhor coisa que já me aconteceu. Levantei uma sobrancelha. Passei minha vida inteira sendo sustentado por ela. Ele disse, não precisando dizer o nome da minha mãe. Me deixou preguiçoso. Me deixou com direitos. Quando você se levantou contra ela, quando derrubou toda a casa de cartas, você me forçou a realmente crescer, a ser um pai. Foi a experiência mais humilhante da minha vida, e sou grato por isso. Bati no ombro dele. Fico feliz que você esteja indo bem, Rob. Estou tentando, ele disse, e pela primeira vez, acreditei nele. Minha própria vida começou a se abrir de formas que não esperava. Por insistência da Jéssica, me juntei a um grupo de apoio. Você esteve segurando essa família sozinho por 5 anos, Michael, ela disse. Vá falar com pessoas que entendem. Era um grupo para pais viúvos. Pela primeira vez, estava numa sala cheia de pessoas que entendiam a caminhada bizarra na corda bamba de ser pai solteiro enquanto simultaneamente navegava seu próprio luto. Eles entendiam a exaustão, a solidão, a culpa. Foi lá que conheci Raquel. Ela era uma arquiteta paisagista com uma risada rápida e fácil, e olhos gentis que guardavam um toque da mesma tristeza que via no meu próprio espelho. Seu marido havia morrido num acidente de carro 3 anos antes, deixando-a com 2 filhas. Nossa primeira conversa não foi de paquera. Foi uma conversa de alívio profundo. Falamos sobre o pesadelo das vendas de bolos da escola, o desafio de ensinar um adolescente a dirigir, a forma como uma certa música no rádio ainda podia te reduzir a lágrimas. Começamos a nos encontrar para café. Então começamos a levar nossas 4 crianças ao parque aos domingos. Evoluiu organicamente. Uma amizade construída numa fundação de experiência compartilhada. Não havia pressão, não havia pretensão. Uma tarde, enquanto assistíamos nossas crianças, uma multidão caótica e risonha, tentando empinar uma pipa, ela se virou para mim e sorriu. Você parece feliz, Michael, ela disse. Considerei a declaração. A tensão constante de baixo grau que viveu nos meus ombros por 2 anos havia se ido. A nuvem de ressentimento havia se levantado. Minha casa era um refúgio de paz. Meus filhos estavam felizes e seguros. Meu relacionamento com meu irmão estava lentamente se curando. Eu tinha uma nova amiga que entendia meu passado sem eu precisar explicar. Eu disse, e a verdade simples disso parecia uma revelação. Estou realmente feliz. Estava começando um novo capítulo. Não era aquele que escrevi com Sarah, mas era bom.
Um cheio de esperança, resistência, e a alegria silenciosa e conquistada com dificuldade de uma vida pacífica. Ontem à noite foi uma daquelas noites perfeitas e nítidas de outono. O tipo que te faz querer fazer uma fogueira. As folhas na árvore de bordo maciça no nosso quintal eram um tumulto de vermelho e dourado, e o ar cheirava a fumaça de madeira da chaminé de um vizinho. Estava no deck dos fundos, grelhando hambúrgueres, um ato doméstico simples que parecia um luxo. De dentro da casa, podia ouvir o som da guitarra elétrica do Jason. Ele estava praticando uma música nova, e finalmente estava acertando o solo. As notas hesitantes e desajeitadas de alguns meses atrás haviam se transformado numa melodia confiante e elevada. Na mesa da cozinha, visível através da porta de vidro deslizante, Daniel estava curvado sobre seu caderno de desenho, seu lápis voando pela página. Sua arte, uma vez um hobby silencioso, havia se tornado sua voz. Seus desenhos cheios de mundos intrincados e criaturas fantásticas. A casa estava vibrando com os sons do contentamento dos meus filhos. Era a sinfonia mais bonita que já ouvi. Comemos jantar lá fora, sob o fio de lâmpadas Edison que eu havia pendurado no verão. Era apenas uma terça-feira normal, mas parecia uma celebração. Não havia corrente subjacente de tensão, nenhuma palavra cuidadosamente escolhida. Apenas conversamos. Sobre a escola, sobre um vídeo engraçado que tinham visto, sobre se um cachorro-quente é tecnicamente um sanduíche. Era fácil. Era normal. Enquanto estava recolhendo os pratos, Daniel ficou quieto por um momento, sua expressão pensativa. Pai, sim, filho, sabe, aquele foi um tempo realmente ruim, ele disse, sua voz suave e mais clara. Quando vovó e vovô estavam aqui, quando eles fizeram aquilo com nossos quartos e tudo. Parei o que estava fazendo e sentei de volta, dando-lhe minha atenção total. Sim, foi um tempo terrível. Eu estava realmente assustado naquela época, ele admitiu, olhando para mim para ver minha reação. Jason, que estava quieto, se manifestou do outro lado da mesa. Eu não estava assustado, ele disse com sua arrogância típica de adolescente. Eu estava apenas realmente bravo. Mas, ele pausou, você consertou, pai. Daniel acenou enfaticamente, um pequeno sorriso aparecendo no rosto. Sim, você totalmente consertou. Estou orgulhoso de você, pai. Um nó se formou na minha garganta, grosso e súbito. Na minha carreira, recebi elogios de sócios seniores, gratidão de clientes, respeito de advogados oponentes. Mas nada disso, nenhuma única palavra, jamais carregou o peso ou o significado daquela declaração simples do meu filho de 12 anos. Estou orgulhoso de vocês também, consegui dizer, minha voz um pouco rouca. Vocês dois foram tão fortes e tão corajosos através de tudo isso. Mais tarde naquela noite, muito depois dos meninos estarem dormindo, fiquei na sala silenciosa, a máquina de lavar louça zumbindo suavemente na cozinha. Meu olhar pousou na foto emoldurada da Sara na lareira. Era do nosso casamento. Seu sorriso estava tão cheio de vida, seus olhos brilhando com todas as esperanças e sonhos para um futuro que foi cortado prematuramente. Por tanto tempo depois que ela se foi, eu olharia para aquela foto e sentiria uma pontada aguda de inadequação, um terror silencioso de que estava falhando com ela, falhando com nossa promessa. Eu estava apenas me mantendo à tona, tentando manter nossas cabeças fora da água. Mas esta noite, olhando para seu rosto radiante, senti uma sensação profunda de paz me lavar. Eu havia cumprido minha promessa. Eu havia protegido nossos meninos. Eu havia defendido nossa casa. O santuário que construímos não apenas com uma hipoteca e tinta fresca, mas com risadas compartilhadas e sonhos sussurrados. Diante da traição, eu havia ensinado nossos filhos que família não é um vínculo inquebrantável de sangue, mas uma coisa frágil e preciosa que deve ser construída numa fundação de amor, respeito, e fronteiras ferozmente protegidas. Eu havia lhes ensinado que sua casa é seu castelo, e que ninguém, tem o direito de fazê-los se sentirem impotentes dentro de suas paredes. A jornada foi brutal. Tive que confrontar as partes mais feias da minha própria história para encontrar a luz. Mas encontramos, e ao fazer isso, não apenas salvei minha casa. Salvei minha família. Salvei a mim mesmo. E finalmente entendi na parte mais profunda da minha alma o que realmente significava ser um pai.